Olá pessoal, bem, continuando aí dentro da termologia, o nosso assunto de agora é a dilatação superficial. Então, só lembrando, né, que a gente viu aí na dilatação linear, aliás seria legal você dar uma olhadinha nessa aula também, até antes dessa seria o ideal, mas vamos lembrar alguns conceitos. Então, todo objeto sempre tem 3 dimensões, tem comprimento, tem largura, tem altura. Mas, o que acontece? Muitas vezes você pega um objeto que das 3 dimensões, uma delas é muito maior que as outras duas. Então a gente vai tratar, no caso do corpo dilatar, né, quando você aumenta a temperatura, ele sofre dilatação. Para um caso como esse, a gente vai tratar a dilatação como linear, tá certo? Então o que seria uma dilatação linear? Quando das 3 dimensões, uma é bem maior que as outras duas. O assunto nosso de hoje é a dilatação superficial, que vai acontecer quando você pega um objeto, um corpo, no qual das 3 dimensões, 2 delas são maiores que a terceira, tá certo? Exemplo, você pega, por exemplo, uma chapa, uma folha, das 3 dimensões, ela tem comprimento, ela tem largura, só a altura que é desprezível, então nesse caso a gente vai tratar como uma dilatação superficial ou em 2 dimensões. Bom, o processo aqui, gente, é o mesmo da dilatação linear. Então você tem aqui, vamos imaginar uma chapa metálica, a uma temperatura T0, possui uma área S0, tá? Aí você aumenta a temperatura para um valor maior que T0, essa chapa ela vai dilatar, vai para uma área final S, e aqui eu destaquei, pessoal, esse pedacinho aqui, que é o que realmente dilatou, vou chamar de ΔS, dilatação superficial. E experimentalmente a gente pode calcular, a gente percebe, né, que essa dilatação superficial ΔS pode ser calculada como S0 beta vezes ΔT. Então o ΔS é o quanto dilatou a superfície, o S0 é a área inicial, tá certo? Sempre a menor temperatura. O ΔT é a nossa velha conhecida variação de temperatura, final menos inicial. E esse beta que está aqui, pessoal, é o que nós chamamos de coeficiente de dilatação superficial. E é um coeficiente que também depende do tipo de material, assim como o alfa, que era o coeficiente de dilatação linear, também dependia do material. Aliás, uma coisa bem importante nessa matéria é você saber relacionar o alfa e o beta do mesmo material. É muito comum um cara dar um problema de dilatação superficial e te dar o alfa. E aí, se isso acontecer, como é que você acha o beta? É muito simples. A relação que tem aqui é beta igual a 2 vezes o alfa. Então, se por acaso ele te der o coeficiente linear e o problema for de área, de superfície, lembra de multiplicar por 2 antes de fazer a conta, ok? E para encerrar esse assunto, gente, da mesma maneira que eu falei aí na dilatação linear, você pode calcular a área final através de uma expressão, tá certo? Que é essa daqui, ó. S, que é a área final, é a área inicial mais o que dilatou. Se você trocar o ΔS por S0 beta delta teta, você vai ter isso daqui, ó. Ou melhor, ΔT, né? Você vai ter isso daqui. Coloca o S0 em evidência, e aí você vai ter 1 mais beta vezes ΔT, que te dá o quê? A área final. Então também aqui muito cuidado, né? Essa primeira dá o quanto a área aumenta, a dilatação superficial, enquanto que essa daqui vai te dar o quê? A área final direto. Ok? Valeu, até a próxima.